Olá, queridos, graça e paz. Vamos para mais uma aula de teontologia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Por isso, através deste conhecimento que está sendo passado aos alunos, que o Senhor venha florescer sobre a vida deles, sobre o caráter deles, sobre a vida espiritual de cada um deles e que eles possam crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Fica conosco, Senhor. Nosso coração está regozijante, porque aqui nós estamos descobrindo, está sendo revelado segredos do teu reino. Por isso, fica conosco. Venha nos abençoar em mais essa aula. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o Éden celestial. É isso mesmo. A aula de hoje é para falar sobre o Éden celestial. Mas antes de nós falarmos sobre esse Éden celestial, algumas coisas nós precisamos aprender como uma introdução para que nós possamos entender melhor quando nós entrarmos para falar justamente do Éden celestial. E o que é? As realidades. É isso mesmo. Precisamos tratar e trabalhar primeiro sobre as realidades. Que realidades são essas? São as realidades da Terra e, consequentemente, lógico, e isso está acima, logicamente, as realidades celestiais. Então, quando nós falamos sobre a realidade ou as realidades celestiais, nós vamos descobrir nos textos que as realidades celestiais, na verdade, são as originais. É isso mesmo. Enquanto as realidades na Terra, que existe na Terra, são sombras ou cópias das realidades celestiais. Olha que tremendo isso aí. Mas vamos para o texto para que você possa entrar já na aula. Abra aí a sua Bíblia. Isso está lá em Hebreus, capítulo de número 8, verso de número 5, que diz: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Está vendo o texto? Das coisas celestiais, que são as originais. Como Moisés, aí vai dar alguns exemplos, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Olha só que coisa interessante. Então esse texto está dizendo, né, que as coisas do tabernáculo terreno que foi criado ali, que foi construído por Moisés, na verdade não é o original. Uau! Mas existe um tabernáculo original que não está na terra, mas no céu, está no mundo de Deus. Este sim é o tabernáculo original e o texto está provando isso. Olha lá, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tá vendo? Então, o modelo foi mostrado e esse modelo foi baseado em quê? Lógico, foi baseado no original. É isso mesmo. Mas vamos lá. Abra também Hebreus, o mesmo livro, agora no capítulo 9, verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão
no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Olha aí, esse santuário que foi feito por mãos é uma figura do verdadeiro. Veja bem, vamos continuar. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha aí, tá vendo? Meu Deus do céu. Então, muitas coisas, queridos, que foram reveladas e criadas aqui na Terra, na verdade, elas são cópias da original. Elas são sombras de um original, da verdadeira realidade que é original, que não está aqui, mas está no céu. Então, muitas coisas nós vamos ver. Nós vimos agora, por exemplo, o próprio tabernáculo, né? O próprio tabernáculo em que Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas no celestial, ou seja, no original. Mas também, olha só que coisa interessante, a Arca da Aliança, é isso mesmo. A Arca da Aliança que Moisés mandou ali construir não é a original. A original está lá em Apocalipse, eu vou ler para você. Olha que tremendo, Apocalipse, capítulo de número 11, verso 19. Olha só a original. E abriu-se no céu o templo de Deus, o original. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Olha a arca original aí. Meu Deus do céu. É muito forte isso aqui. Então, outra coisa também, que nós vamos ver é a cidade, o rio, meu Deus, original. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 22, olha só que vai dizer. E me mostrou o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus. Olha o trono original aí de Deus, o trono de Deus e do Cordeiro. Opa, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Tá vendo? Olha aí, meu Deus do céu. Olha o 2. No meio da sua praça e de um rio no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha aí, fala da cidade. Está falando aqui da cidade, do rio que corre por toda a cidade, que eu já vou explicar isso aí para vocês. Meu Deus, então tudo você precisa entender que tudo que está na terra é uma cópia ou uma sombra de algo que existe perfeito, real no céu, ok? Diante disso, nós vamos também descobrir agora sobre o Éden celestial. E quando eu falo Éden celestial, eu não estou falando, tá, do Éden que foi criado para Adão. Não é o Éden terreno. Nós vamos falar agora sobre o Éden celestial, ou seja, o Éden original. É isso mesmo, querido, que você está ouvindo, querido aluno. Então, olha lá, vamos para nós descobrirmos esse Éden, vamos saber como é esse Éden, como ele foi feito, para quê, o que contém nesse Éden celestial. Então nós vamos aí agora lá para Ezequiel, porque o livro de Ezequiel, ele vai tratar sobre, né, um
alguns capítulos vai tratar da questão do Éden celestial. E lógico, ele vai fazer um paralelo ao próprio Lúcifer. Então, esses textos nós vamos ler, Lúcifer está inserido nesse contexto e ali, nos versos, nós conseguimos identificar o Éden celestial. Livro de Ezequiel, vamos pegar aqui. Isso é tremendo, estudar a palavra é tremendo e edificante, nos capacita a conhecer os mistérios que estão sendo revelados pelo próprio Espírito de Deus. Queridos, Ezequiel capítulo 28, olha lá, deixa eu pegar aqui, a partir do verso 13, tá? Olha só o que vai dizer. Estiveste no Éden. Grave isso, esse texto não está falando do Éden de Adão. Esse texto está falando do Éden celestial, o original, que foi criado bem antes da criação da terra. A terra aqui ainda não havia sido criada. O homem aqui ainda não tinha sido formado, tá? Nós estamos falando de uma eternidade passada. Então vamos lá. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aí vai falar as pedras, né? Aí veja o verso 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. Olha outra coisa que nós identificamos nesse Éden celestial. E te estabeleci no Monte Santo de Deus estava. Opa! Então nesse Éden tem um monte, o Monte Santo de Deus. E no meio das pedras afogueadas andavas. Outra coisa que nós descobrimos aqui, as pedras afogueadas. Então, olha que tremendo isso aqui. Vamos falar sobre esse Vale do Éden, né? Esse Vale do Éden, eu vou precisar fazer aqui o desenho, eu vou fazer um desenho para que fique melhor aí o seu entendimento, tá? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu fazer aqui esse desenho. Aqui são águas, tá? Eu já vou explicar águas. Uma infinidade de águas, águas e águas, águas e águas. Ó, águas e águas, ok? E aqui acima, né? Existe uma praia, né? Uma extensa praia. Algo que não dá pra gente mensurar, tá? Porque tudo que nós vamos desenhar aqui, o planeta Terra, escute, o planeta Terra é apenas uma poeirinha do universo. Então, isso aqui não dá para mensurar. Isso aqui eu já estou falando no mundo de Deus, no Éden celestial. Então, como se tivesse aí, né, uma praia, tá? Uma praia, né? E aqui, ó, nessa praia existe o Vale do Éden. Então, árvores, e esse Vale do Éden deve ser a coisa mais linda e mais perfeita. O Vale do Éden, vocês conseguem pegar aí? O Vale do Éden. E no Vale do Éden existe congregações. É isso mesmo. Essas congregações são as congregações dos anjos. Olha que coisa tremenda. Então, por todo esse vale, essa extensão, existem milhares de congregações no Vale do Éden. E aí, queridos, vamos agora identificar o monte de Deus. Então,
Mais ao fundo deste vale, no centro, existe o monte de Deus, o Monte Santo de Deus. E esse monte lá em cima do Monte Santo de Deus está, lógico, está o trono, né? Está o trono de quem? Está o trono do Pai. Então, o Pai está assentado nesse trono. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. E o Pai está sentado neste trono aqui. Existe o trono, né? Existe o trono. E o rio, existe um rio que nasce debaixo desse trono, e esse rio, ele vai desaguando, vai circulando por todo esse monte, e ele deságua nesse mar, né? Nesse mar aqui. Então ele vai desaguando neste mar aqui, ok? Olha que coisa tremenda, tremenda. Então, primeira coisa, o vale, onde está falando, qual o texto que está falando? Vou puxar aqui, ó, uma setinha para cá. Está falando lá em Ezequiel, capítulo de número 31, a partir do verso 8, 9 e 16. É isso mesmo. Vai falar e tratar deste vale aqui. Ali, a linguagem, nós vamos identificar que a linguagem acerca dos anjos, quando o texto vai falar dos anjos, vai tratá-los como árvores. É isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que coisa interessante. A partir do verso 8. Deixa eu pegar. Os cedros nos jardins, os cedros, tá vendo? Os cedros no jardim de Deus, ó, o jardim de Deus, o Éden celestial, não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, então cedro, faias, ramos, são anjos, tá? Esse texto está, toda vez que você vê algum tipo de árvore, está remetendo a um anjo, tá? Formoso fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden, ó, todos os anjos no Éden, tá vendo? Que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. O que é isso aqui? Esse é o momento da criação. De quem? De Lúcifer. Antes da rebelião, claro, ele foi criado para louvor e glória de Deus. Tá vendo? Meu Deus do céu! E lá no verso 16, ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno, com os que descem à cova e todas as árvores do Éden, ou seja, todos os anjos do Éden. Tá vendo? Meu Deus! Então esse texto está falando do vale do Éden, do jardim de Deus, ok? E dos anjos. Então, existem os anjos, né? Os anjos de Deus estão, né, no vale do Éden. Os anjos de Deus, tá? Os anjos de Deus estão no vale do Éden. Nós já conseguimos identificar aqui. E aí, olha que coisa tremenda. As congregações. No vale do Éden existe as congregações, aonde os anjos de Deus se reuniam para o louvor e a glória e a adoração a Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Os anjos se reúnem nas congregações, se reuniam nas congregações para adorarem a Deus, assim como nós, a igreja de Jesus, se reúne nas congregações para o louvor, para adorar a Deus. Meu Pai, que tremendo isso. Isaías 14, 12. Vamos lá, puxar uma setinha aqui. Isaías 14, 12 e 13. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Olha que tremendo isso. Como é bom estudar, hein? Aqui.
Deixa eu pegar verso 12. Tudo isso, como eu falei, está entrelaçado Lúcifer, a história dele, a queda dele. Vamos lá. 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Olha só, ele tinha um alvo, hein? Qual era o alvo dele? Pegar um trono, levar até a parte norte do monte de Deus e se estabelecer ali e ser adorado como Deus. Deixa eu dizer algo aqui. Lúcifer não queria ser maior do que Deus porque não existe uma menção, um entendimento do que é ser maior. Não existe isso. Lúcifer não queria ser maior do que Deus. Lúcifer queria ser como Deus. Ser adorado como Deus. Ok? Então, ele queria pegar um trono e colocar do lado do norte, ou seja, na região do norte, e ali ser adorado como Deus. Olha que coisa tremenda. Vocês estão pegando aí? Então ali no texto, no verso 13, fala, e no monte da congregação. Tá aí, as congregações. No monte da congregação. No monte da congregação. Ok? Tremendo isso, hein? Falamos do Vale do Éden. Do monte. Vamos falar do monte de Deus? O monte de Deus, Salmos. Deixa eu pegar aqui. Salmos, capítulo 48. Olha aí, a partir do verso 1. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus. A cidade do nosso Deus. No seu monte santo. Tá vendo? No seu monte. Vamos puxar aqui uma setinha. Vamos puxar uma setinha e vamos colocar Salmos 48, 1 e 2. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Essa cidade aqui, esse monte aqui, é o monte Sião original, ou seja, o celestial, ok? E também está lá em Isaías, vamos ler outro texto. Isaías, capítulo 14, verso 13. E tu dizias no teu coração, está falando de Lúcifer, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, que é o mesmo texto que nós lemos, mas fala também do monte de Deus. Isaías 14, verso 12, né? 12 e 13, ok? Vocês estão pegando aí? Meu Deus, que tremendo. Lá, agora vamos falar sobre o trono de Deus, né? O trono de Deus, Ezequiel, olha isso, gente, Ezequiel capítulo 1, verso 26 a 28. Vamos lá? Vamos para o texto? Ezequiel, capítulo 1, verso 26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, olha aí, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura, semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E vi como a cor de âmbar, com uma aparência de fogo, o trono de Deus, do Pai, é fogo, pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Uau, meu Deus! Tá vendo? Fala sobre o trono.
E existe também Isaías capítulo 6, verso 1 ao 4. Vai anotando aí, embora, claro, todos esses textos estão na apostila para ajudar o aluno aí a estudar, tá bom? Então você vai ter na apostila todos esses textos aí, ok? Apocalipse capítulo 4, verso 2 a 6. Daniel capítulo 7. Vamos ler Daniel. Daniel é tremendo esse texto. Daniel capítulo 7, verso 9. Olha aí, ó. Meu Deus. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Já tá falando do plural aí, hein? E um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Meu Deus, que tremendo isso, hein? Muito tremendo, muito poderoso. Agora, já descobrimos várias coisas no mundo de Deus. Agora vamos falar um pouquinho dessas pedras afogueadas? Porque o texto vai dizer lá, vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel 28. Cadê? Ezequiel 28. Ezequiel 28 vai dizer sobre as pedras afogueadas lá no capítulo 14. Capítulo 28, verso 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Queridos, olha que tremendo isso aqui. Olha o privilégio que Lúcifer tinha diante do mundo de Deus, do trono de Deus. Ele podia passear sobre essas pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas, na verdade, faziam parte da plataforma de Deus. Fazia parte do carro de Deus. Você sabia que Deus tem um carro? É só você olhar para Ezequiel capítulo 1 que você vai ver o carro de Deus. A plataforma de Deus e o trono de Deus acima dessa plataforma, né? Era mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Era mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui. Ó, o carro de Deus era a plataforma. Existe uma plataforma que nós lemos em Ezequiel de safira, fogo, né? Brilhante, reluzente. Abaixo, aqui abaixo, existem 4 querubins. 4 querubins. 4 querubins. 2 à frente, 2 no fundo. 4 querubins, tá? 4 querubins. Assim. E abaixo dos pés desse querubim, rodas sobre rodas. Uau! Rodas sobre rodas, rodas sobre rodas, rodas sobre rodas. E nessas rodas, olhos. Nessas rodas, olhos. Esse é o carro de Deus, ó. Tá vendo? E acima da plataforma está o trono, né? Está o trono do próprio Deus. O trono do próprio Deus está. E Deus está assentado. Tá vendo? Então, aqui é o carro de Deus, ó. Meu Deus do céu, forte isso aqui, né? Vou voltar para cá. Ó, forte. Tremendo. Isso, Ezequiel capítulo 1, todo capítulo 1 vai falar sobre esse carro de Deus aqui, tá? Vamos lá. Falando a respeito dessas pedras afogueadas que fazem parte, né? Fazem parte de toda essa estrutura aqui. Essas pedras, elas representam fogo da glória, anote aí, pureza, e elas também representam julgamento. É isso mesmo. Quando é que Lúcifer foi pego em julgamento? Justamente quando ele se achou em pecado e quando ele foi andar sobre as pedras afogueadas que representa julgamento. Então, por que representa julgamento e por que ele foi condenado?
porque as pedras representam pureza. Então só pode andar em meio às pedras afogueadas quem está em santidade. Quem não estiver em santidade não pode andar, não conseguirá aguentar andar sobre essas pedras afogueadas. Olha que tremendo, porque elas representam o fogo da glória de Deus, elas representam a pureza. E Lúcifer em pecado foi andar e foi descoberto. Deixa eu dizer algo aqui, meu Deus. Quem não estiver em santidade será descoberto. A santidade é a prova do caráter transformado. Não é o talento que você tem. Grave isso. Não é o talento que você tem, não é o dom que você carrega, não é a unção que você carrega. Não. O que vai provar se você está apto é se você está andando em santidade. Não é os dons, não. É se você está em um nível elevado de santidade. O problema de muitos é que eles andam em rebelião, estão rebeliados, como Lúcifer, querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer e acontecer. É isso mesmo. Mas eles não estão em uma vida de santidade. E quem não estiver numa vida de santidade será descoberto. Mais cedo ou mais tarde, a capa cai. A máscara cai. Porque não adianta eu querer viver em dons, em talento, em unção. Se eu não tiver a minha vida em santidade, não vai sustentar por muito tempo, vai cair. Tremendo isso, né? Meu Deus, como isso é tremendo. Aprenda a valorizar, querido aluno. Aprenda a valorizar. Priorize mais do que o dom, mais do que os talentos. Priorize na sua vida a santidade. E a santidade é você que tem que buscar. A santidade somos nós que devemos possuí-la, ou seja, buscá-la. E o que é santidade? É um estilo de vida separado das coisas mundanas, daquilo que te puxa para o pecado, daquilo que te puxa para a frieza espiritual, para que os seus olhos não vejam, para que o seu corpo caia, para que a sua mente seja aprisionada, para que a sua alma seja escravizada. Tome muito cuidado. Quem não está andando em um nível de santidade está preso ao pecado, tem culpa no cartório, está andando rebeliado por aí, sem direção. Preste atenção. O andar destes, meu Deus, isso é tremendo. Mas aquele que está em uma vida de santidade, ele está correto com a palavra do Eterno e nada vai poder condená-lo, porque, meu Deus, ele tem uma vida em santidade. E ter vida em santidade não é fácil, não é para qualquer um. Porque nem todo mundo quer pagar o preço de viver uma vida de santidade. Eles querem estar na igreja, estar no mundo. Uma hora eles são de Deus, outra hora eles são do mundo. Uma hora eles estão cantando na igreja, outra hora eles estão cantando no mundo. As pornografias, as luxúrias, as músicas mundanas, carnais. Uma hora ele está levantando a mão lá e adorando a Deus na igreja, mas quando ele sai... Só a misericórdia de Deus. Que negócio é esse? Que vida dupla é essa? Pare de viver uma vida dupla. Pare de viver uma vida aparente.
viva a realidade, busque se santificar, ou seja, busque a santidade de Deus na sua vida. A cada dia você tem que crescer. Mas parece que muitos, eles estão talentosos dentro da igreja, mas você olha para a vida deles sem fruto do Espírito, sem a santidade, passa longe deles. Então tome muito cuidado com isso, tá? E ali, Lúcifer foi pego ali, né? Porque ele queria, mesmo não estando em santidade, passear pelas pedras afogueadas. Mas ele foi pego ali, tá? Ele foi pego ali. Lúcifer foi uma das provas sobre o Éden celestial, né? Nós temos várias. Lúcifer foi criado e expulso do Éden celestial antes da criação do homem, antes da criação da terra, antes da criação do homem. O homem não existia quando Lúcifer entrou em rebelião e foi expulso do Éden. Que Éden é esse? Se o Éden de Adão ainda não existia, o Éden celestial. E nós vamos ver outros no texto que Adão nunca andou no meio das pedras afogueadas. Meu Deus! Conseguiram pegar? Então, queridos, essa é a aula de hoje só para a gente falar do mundo de Deus. Precisamos ler sobre o mar, né? Coloquei aqui o mar. Vamos ler esse mar. Que águas são essas? Olha lá, abram lá, 2 Pedro. Olha isso, gente. Meu Deus, para a gente finalizar essa aula. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Olha isso, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí só um minutinho. Vamos lá. Abram aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Olha só a origem dessas águas. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, olha aí, e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, vamos só recapitulando aqui, a terra ela foi tirada daqui, ó, do meio dessas águas. Todas essas águas, ela foi tirada daqui, ó, né? Se a gente continuar, lembra que eu falei, isso aqui é imensurável. O planeta Terra é só um grãozinho de areia. Então, a Terra ela estava aqui, ó, estava aqui, ó, sem forma e vazia, né? Numa região de todas essas águas e águas infindáveis. Ela foi tirada daqui. Ela foi tirada daqui, ó. Meu Deus, conforme o texto diz. Então essas águas, a origem dela, lembra que eu falei que um rio que corre, o rio que corre debaixo do trono de Deus vai desaguando e deságua aqui. Todas essas águas. Lembra de Gênesis capítulo 1, verso 6, quando Deus, dessas águas, Deus faz uma expansão do meio das águas e ali ele tira a terra daqui. Então essa expansão é o universo, para você entender. Essa expansão é o universo. Quando Deus fala, e Deus fez uma expansão, ou seja, Deus precisou de um espaço para trabalhar. Ele faz o espaço e ele agora vai dar forma a essa terra aqui. O espaço, a expansão é o universo, onde está o Sol, as estrelas, as galáxias e tudo mais. E a Terra e os planetas. Tremendo isso, né? Queridos, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. E fique ligado, porque a próxima aula vai ser poderosa. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. A paz!